E aí, tudo bem com vocês? Aqui no nosso canal Performance, eu tenho falado que alta performance na vida é conquista de sonhos, realizar o que a gente define para nós. E para isso, precisamos ter dias produtivos. Então, a ideia do vídeo de hoje são dicas para ter um dia produtivo. Vem comigo! Bom, um dia produtivo, ele começa na noite anterior, na sua rotina para você ir dormir e na quantidade de horas que você define para você dormir e na hora que você se compromete a acordar. Acho que essa é a primeira grande dica que a gente precisa colocar na nossa rotina, entendendo que eu preciso ter uma rotina de preparação para dormir e um compromisso de acordar no dia seguinte que vai definir o quão produtivo, o quanto positivo vai ser o meu dia seguinte. Eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com um mentorado meu de produtividade sobre a rotina dele de sono, a rotina dele, a preparação para dormir até o dia seguinte. E ele comentou comigo que ele trabalha muito, chega tarde em casa, inclusive estuda à noite, e o que ele faz? Ele normalmente janta pesado porque ele não tinha o hábito de jantar no horário conveniente, então ele come um lanche, alguma coisa assim, e vai jantar lá por volta de 9h30, 10 horas da noite. Ele janta assistindo as notícias, se atualizando com as notícias. Depois ele aproveita para fazer alguma coisa no celular, para ver algumas outras notícias, para responder alguns e-mails, e aí ele vai deitar por volta de 11h30, meia-noite, e ele põe normalmente para despertar às 6 horas da manhã. Então, primeiro ponto para a gente analisar dentro dessa rotina. Qual a quantidade de horas de sono que a gente precisa? A ciência do sono cada vez mais tem trazido para a gente muita informação. Então aquela história que temos que dormir 8 horas, temos que dormir 10 horas, depende da faixa etária que a gente está, depende da nossa genética, depende do nosso estilo de vida, mas há uma tendência mais convergente, digamos assim, que entre 7 e 8 horas é o número suficiente de sono que reestabelece a gente para um dia novo, para um dia produtivo. 7 a 8 horas de sono significam 7 a 8 horas de sono. Por que eu estou dizendo isso? Se uma pessoa como esse meu mentorado, ele comenta que ele se alimenta forte, pesado na noite anterior, um pouquinho antes de dormir, e depois ele abre toda uma visão de leitura de notícias, jornais com as notícias que a gente sabe como são, resposta de e-mails, preocupações, etc. Isso, na hora que ele vai para a cama, a tendência natural, quando ele falou, eu estou indo dormir 11h30, meia-noite, é natural ele imaginar que ele está falando, eu estou indo dormir 11h30, meia-noite, vou acordar às 6 da manhã, tive 6 horas de sono. A ciência, na média, está levando que de 7 a 8 horas é o tempo ideal de sono que a gente precisa. Então, nesse ponto, desse meu mentorado, 6 horas já estaria abaixo. Só que a qualidade do sono que ele está tendo por ter se alimentado pesado à noite, por ter lido notícias, coisas pesadas, respondido e-mails, isso gera preocupações. Ela, na prática, é muito menos que 6 horas. Todas aquelas fases do sono que a gente conhece, e eu posso depois fazer um vídeo sobre sono, trazer alguns especialistas sobre sono, porque é um assunto que vale a pena a gente se aprofundar, porque ele faz a diferença na nossa vida. O que acontece? Na prática, essa rotina de preparação para o dia seguinte, ela muitas vezes é inferior a 4 horas, 4 horas e meia. Porque o corpo, o cérebro estão todo preparado primeiro para fazer a digestão, está cheio de informação, então o cérebro está confuso com informações, normalmente são notícias de jornais noturnos, a gente tem uma enxurrada de más notícias, então o cérebro também fica confuso, fica com medo, com toda aquela preparação que a gente recebe, de muitas informações. Responder e-mails, além das preocupações, o celular, a luz do celular, ou está no notebook, tudo isso dificulta a qualidade do sono. Então, por exemplo, a rotina do ser humano, a fisiologia do ser humano, quando começa a escurecer, ele começa a produzir melatonina, que é um indutor do sono de uma forma bem geral, e quando a gente está assistindo televisão, com notebook ou celular, há uma inibição da produção da melatonina. Consequentemente, então, aquela preparação que a gente tem para o sono já está prejudicada, porque eu estou com luz artificial, principalmente aquela luz azul dos computadores, dos notebooks, das televisões,
Então, até o momento que eu desligo a luz e vou falar, bom, estou dormindo, mesmo que você não perceba, ou seja, que você durma rapidamente, a qualidade do seu sono vai ser ruim, porque o seu cérebro, toda a sua fisiologia está preparando, como eu disse, para a sua digestão, para você desligar dessas informações últimas que você recebeu e toda essa rotina. Então, na prática, essas 6 horas são menos que 6 horas. Será que não seria interessante a gente definir, mudar hábitos para 7 horas, 7 horas e meia e fazer uma rotina, fazer uma higienização, se preparando para o sono? Então, o ponto e a dica 1, faça a sua rotina, cada um tem a sua, antes de dormir. Se possível, se alimente mais leve, ou pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Se possível, se você não tem como, se alimente muito leve antes de você dormir. Evite notícias, uma enxurrada de informações e luz de celular, luz de computador, luz de televisão. Música, eu sei que às vezes é difícil dentro de uma rotina, mas uma música ou uma leitura que não seja técnica, isso ajuda muito. E defina 7 horas e meia, 8 horas para você ter de descanso. Isso vai fazer uma diferença incrível na sua vida, na memória, na qualidade do seu cérebro, na sua longevidade. E o nosso canal Performance está preocupado com isso, então você precisa dormir bem, você precisa higienizar o seu sono. Segundo ponto, você definiu a hora de acordar. E aquele momento que toca o telefone, que toca o seu despertador, você aperta o botão soneca. Então a segunda dica para a gente ter um dia produtivo que começa lá no dia anterior, então na higienização do seu sono, na hora que você vai dormir, é o botão soneca, o tão famoso botão soneca. Primeiro ponto, se você definiu acordar 5, 6 horas da manhã e o relógio tocou, o despertador tocou, é um compromisso que você fez com você mesmo. Seria interessante você cumprir esse compromisso com você mesmo e acordar? Porque esse botão soneca vai te levar a alguns pontos. Mais 5 minutos, 9 minutos, 15 minutos, na verdade, cientificamente, não vai mudar em nada a qualidade do seu sono. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Aquela soneca só te prejudica. Pode ser psicológico, você acha que você vai dar mais uma dormidinha, mas cientificamente, fisiologicamente, não vai te adiantar nada. É isso que acontece. Segundo, possivelmente você vai ficar atrasado, você não manteve o compromisso com você, ou seja, você está na hora que você aperta soneca, você está talvez até duro em falar nisso, mas você está apertando e falando, eu não tenho compromisso comigo, com meus sonhos, com meus objetivos, eu vou apertar esse soneca mais 9, mais 18, mais 27 minutos. A partir desse momento você vai acordar atrasado, possivelmente sua rotina a partir do despertar vai ser pior, porque você já está atrasado, e o seu dia possivelmente não será produtivo, porque já começou atrapalhado, já começou com uma falta de compromisso de você com você mesmo. Então eu vou resumir essas 2 dicas iniciais para você ter um dia produtivo, que é: comece com a higienização do seu sono, se prepare para o seu sono, acredite em mim, isso vai fazer uma diferença incrível. E segundo, tenha um compromisso com você. Acorde na hora que você definiu, esquece do botão soneca e a partir daí você tem uma chance enorme de você ter um dia mais produtivo. Eu posso dizer o seguinte, mudanças de hábitos requer resiliência, requer uma consistência, requer uma força. Então, às vezes isso pode ser muito diferente da sua atual rotina, mas vai requerer que você faça esse esforço. A partir do momento que você começa a ter os benefícios dessa sua nova rotina, desse seu novo hábito, isso cria uma crença. O seu cérebro vai entender que, pô, isso aí é bacana, eu estou tendo dias melhores, que eu estou mais disposto, e vai virar um hábito. Então, aquele gatilho de você apertar o soneca vai virar, não, poxa vida, eu tive um dia, eu já me preparei, já dormi 7 horas e meia, então esses 5 minutos, 10, não vai fazer diferença. E, consequentemente, vai virar uma crença. E você vai colocar isso na sua rotina naturalmente, sem fazer um esforço. Então, faça um esforço agora para você mudar esse hábito, se é esse o hábito que você tem. E eu acho que você já está no primeiro caminho, nessas 2 dicas, para você ter um dia mais produtivo. No próximo vídeo eu vou continuar, a partir do momento do soneca, de que você acordou, algumas rotinas, alguns hábitos que você pode fazer para deixar o seu dia ainda mais produtivo. Conto com você, até o próximo vídeo. Até mais!